Olá, confreiras e confrades, Eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje eu tenho a honra de receber um amigo, um líder nato e um empreendedor que representa, como poucos, a força do sul de Minas. Ele é presidente da SEAV, Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação, presidente da ACIV, Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha, e também presidente da Abrazel Sul de Minas, a entidade que defende os bares e os restaurantes no nosso país. Estamos falando de André Yuki, um ativista da alimentação fora do lar, chefe de cozinha, empresário do setor de alimentação há quase 30 anos, sócio proprietário do Água Doce Cachaçaria e Seu Hack Choperia e Izakaya em Varginha e há anos se dedica a fortalecer a gastronomia, o turismo e a hospitalidade da nossa região. André, seja muito bem-vindo ao podcast Eno Experiências. Uma alegria enorme te receber por aqui, meu amigo. Obrigado, Fábio. Nossa, eu vou falar para você, uma emoção muito grande aqui. É satisfação estar com você aqui novamente. Obrigado, meu querido. E aqui, ó, um brinde a essa nossa amizade, que essa amizade dure eternamente. Até os 90, né? Até os 90, hashtag 90 anos. Aí, ó. André, assim, a gente já está nessa jornada já há alguns anos. É muito legal te receber aqui em Poços. Mais uma vez, muito obrigado. A gente, falando de Eno Experiências, a gente tem 4 blocos. Vinho, gastronomia, turismo e economia da cidade. Em cada bloco a gente vai abordando desses temas. Perfeito. Mas meu objetivo aqui é fazer perguntas e mostrar para os telespectadores um pouquinho quem é o André e como é que ele pensa tudo isso. Falando de Eno Experiências, o vinho ele é o ponto de partida. Eno Experiências. E a ideia nossa é fazer com que esse podcast ele se ecoe, né, por todo mundo, não apenas para que as pessoas conheçam da nossa região, porque a gente também tem a oportunidade de entrevistar pessoas de fora e mostrar aqui para a nossa região como pensam as pessoas do mundo afora, né? E o vinho, ele conecta principalmente as pessoas, inspira cada vez mais a gastronomia e fortalece o nosso turismo. E cada vez mais o sul de Minas está se destacando nesse cenário. A gente percebe a quantidade de vinícolas que estão surgindo aí. Vamos então começar a apresentar um pouquinho sobre o André. Como é que você enxerga o papel do vinho dentro da hospitalidade e também da gastronomia no sul de Minas? E como é que é a tua experiência com o mundo do vinho? Você toma vinho? Conta pra gente. Eu falar para você, eu acho que eu tomo vinho todos os dias, viu? Quase todos os dias. Adoro vinho, sou apaixonado por vinho e principalmente pelos vinhos nacionais e mais ainda pelos vinhos mineiros. Sim, tá? sim. E falar para você, tanto que no meu restaurante hoje, 80% dos vinhos que a gente tem ali é vinhos mineiros. Olha, então, bacana. Então, assim, é raro, né? Porque você vai visitar um restaurante, a maioria são vinhos dos irmãos, né? Aqui da Argentina, do Chile ou do Velho Mundo, mas ali a nossa carta é 80% valorizando o que é da nossa terra, né? Então, os vinhos ali, aqui de Andradas, Cor de Islândia, Três Pontas, Três Corações, ali São Gonçalo do Sapucaí. Então, realmente valorizar o que é nosso. Isso é muito legal porque a gente sabe o quanto que o vinho ele fortalece essa questão da gastronomia e da hospitalidade. Você está mostrando que não apenas a história do vinho, que é uma história de milhares de anos, né? Mas principalmente os nossos vinhos da região que vem contribuindo para isso. Você acredita que o vinho ele pode ser um dos protagonistas nos bares e restaurantes, mesmo em cidades que ainda não têm uma tradição vínica? Com certeza, com certeza. Eu comecei assim também, né? Ali só vendendo só cerveja, alguns drinks, e aí começamos a colocar os vinhos, né? E vinhos realmente que você não acha na gôndola do supermercado. Isso é muito importante, né? Para o teu negócio. E quando começou a surgir os primeiros vinhos mineiros, começamos a colocar. E aí as pessoas que chegavam, mas vinho da onde? É daqui, ó, aqui da cidade vizinha. Eu falei assim, opa, deixa eu dar uma provada. E quando vem as pessoas de fora para conhecer, é mais ainda, né? Você fala assim, nossa, eu não sabia que Minas tinha vinho. Eu achava que só tinha queijo. Então agora veio o vinho para completar aquela gastronomia ali, né? Um vinho e um bom queijo. Sim. E isso mostra também a importância que se dá à formação também de profissionais para poder explicar isso daí. Porque quando o turista está chegando na cidade, ele quer saber o que tem aqui, o que é de melhor, né? E, às vezes, nem sempre a gente está lá em todas as mesas para poder passar essas informações. E ter uma equipe bem orientada para passar essas informações
é muito importante, não é? Não, com certeza, né? Eu sempre falo assim, o garçom ele é o cara da frente, né? O cartão de visita do restaurante. Ele tem que conhecer todo o produto. É a mesma coisa. Você está numa concessionária, você vai vender um carro e você não sabe quais os acessórios que o carro tem, você não consegue vender o carro. Sim. É a mesma coisa. Um prato, um vinho, né? Toda a gastronomia, você tem que conhecer pelo menos o básico ali para você passar isso para o seu cliente. Como é que você forma hoje a tua equipe em relação aos vinhos? Treinamento. Treinamento. Acho que a única palavra. Se você não treinar, infelizmente, você não consegue ter um colaborador ali capacitado. É o grande desafio, porque realmente, não apenas na cidade de Poços de Caldas e Varginha, como em todo o Brasil, falta realmente. A gente tem uma deficiência nessa questão da mão de obra, né? E tem empresários como você que enxerga isso como uma oportunidade e transforma isso no dia a dia dentro da sua rotina. Isso faz toda a diferença. Você participou recentemente lá do Congresso da Brasel, lá em Brasília. E hoje o governador de Minas, o Romeu Zema, esteve aqui em Poços de Caldas e palestrou na 28ª Convenção Estadual Varejo 360 Graus, aqui em Poços de Caldas. Mostrando o quanto que Poços e o sul de Minas está fortalecido na região para a economia, né? Varginha também tem, são as 3 maiores cidades, Poços, Pouso Alegre e Varginha. Que reflexões sobre vinho e outras bebidas também surgiram nesses eventos e como é que estão essas discussões? Como é que eles olham para esse movimento aqui na nossa região, essa quantidade de vinícola que está surgindo, possibilidade de formar mão de obra e também mudar a cultura da região? Olha, uma coisa interessante. Quando eu estive lá em Brasília, eu não sabia que Brasília também tinha vinho. Sim. Né? E aí eu fiquei surpreso. E eles também fazem da poda invertida. A poda invertida. E eu falei assim, nossa senhora, olha como é que é como é que está chegando o vinho brasileiro, né? E hoje, dentro da Brasel e dentro de outras instituições, a gente tem brigado muito sobre a tributação dos vinhos, né? Porque a gente hoje não se consegue competir em valores com os vinhos, né, dos argentinos, chilenos, assim. Então, a importância hoje dessas associações é brigar para que a tributação do vinho seja diferenciado. Esse é um primeiro ponto. E outro é a divulgação, né? Realmente, algumas entidades e até o poder público têm ajudado a divulgar esse produto, tanto que recentemente foi lançado a Rota do Vinho, né, que sai de Andradas, e algumas cidades foram contempladas, e isso vai realmente impulsionar o turismo. Então, existe realmente um movimento tanto político dentro da Câmara dos Deputados, dentro das associações, na defesa realmente do vinho e também da divulgação do produto vinho. Interessante você colocar isso, porque a gente, em alguns episódios, a gente já citou essa questão da tributação, que depois eu vou deixar isso no quarto bloco, vou abranger um pouquinho mais. Mas a cachaça, por exemplo, no estado de Minas, e aí aqui a gente está falando de um empresário envolvido numa cachaçaria, né? Ao que me parece, me corrija se eu estiver errado, por favor, a cachaça é considerada como um alimento no estado de Minas, porque ela é como se fosse um patrimônio. Correto. Já o vinho não, ele entra na categoria de bebida alcoólica. Então, além da questão tributária estadual, e nem estou falando de federal, estou falando de ordem estadual, que isso aí veio, a substituição tributária veio goela abaixo do Zema, porque foi votado na gestão anterior e ele, no 8º dia, impetrou a substituição tributária. E o estado de Minas, do jeito que estava quando ele pegou, não tinha como cortar isso daí. Mas já estamos aí no final do mandato dele, e temos boas perspectivas que, de repente, isso comece para cair a substituição tributária, porque hoje o estado de Minas não está no nível de concorrência. Ainda mais nós aqui de Poços de Caldas. Estamos na fronteira, estou aqui a 5 quilômetros do estado de São Paulo. Isso acaba incentivando muito o quê? O pessoal comprar sem nota do estado de São Paulo, ou principalmente aquele pessoal que traz o vinho do Paraguai, vinho que vai saber se realmente é aquilo que está lá no rótulo da garrafa, né? Como é que você avalia o impacto dos vinhos? E aí vamos trazer também os vinhos de inverno, valorizando os vinhos da nossa região, no fortalecimento da identidade mineira. É um trabalho, na realidade, um conjunto ali, aliás, deixa eu até pontuar ali quando você falou da falsificação, né, desses produtos ilegais, né? Teve agora, está tendo, né, infelizmente aconteceu um acidente no estado de São Paulo, né, de produtos falsificados, 2 pessoas chegaram a óbitos, e a importância realmente de saber a procedência dos produtos. E o vinho também existe isso. Existe Sim. uma falsificação dentro do vinho. Sim. Então, a gente tem que prestar muito bem onde a gente compra, preço, rótulo, né, a origem
do produto. E realmente existe esse trabalho junto com as viniculturas, de produtos, né, de procedência. Então, eu falo assim, às vezes você chega assim, nossa, mas como vinho mineiro é caro, não sei o quê. Lógico, tem a tributação, mas a qualidade do vinho mineiro também é diferenciada. Nossa, sim, né? Sim. Como nos nossos queijos, como você falou, da cachaça, do café. Eu acho que tudo que planta aqui em Minas e se colhe é perfeito, né? Eu acho que a nossa terra aqui é abençoada. Nós somos abençoados, com certeza. Por isso que fala que a nossa gastronomia é a melhor que tem, né? Vai desde a água, né? Vamos dizer, ali da região ali de Caxambu, de São Lourenço, né? De Cambuquira ali, e aí vai, acho que, para fora. E isso é realmente um tema que a gente precisa ecoar cada vez mais, porque, às vezes, um empresário também, tipo assim, tá levando vantagem, né? Eu vou pagar mais barato, é sem nota, é bom. E aí tá comprando gato por lebre e, de repente, você vê que esse acidente que teve no final de semana, uma pessoa veio a óbito, né? Sim. Um uísque falsificado com metanol. Metanol, A pessoa tomou álcool do posto de gasolina com limão espremido lá e fizeram um suco lá de uísque pro cara e o cara morreu. Que absurdo que é isso. Por isso que é importante a gente entender, porque a gente sabe a importância da máquina pública. É importante receber os impostos porque isso gera atenção à saúde, à educação, cuidado com a segurança, né? O asfalto, o zelo com os patrimônios. Mas é onde a gente precisa realmente martelar um pouquinho mais, se unir cada vez mais nesse movimento para colocar o vinho numa forma mais acessível, vamos falar assim, vai democratizar ele um pouquinho melhor para quem vai consumir. A gente vai estar agora nessa semana, lá na cidade de São Paulo, na maior feira de vinhos da América. Antigamente era uma outra feira, a Expo Vines, e agora é a Provine, né, que ela veio da Alemanha para cá. Ela é a maior feira de vinhos da América Latina. E, em parceria com o Sebrae, o Ivan nos convidou, a gente vai gravar algumas entrevistas, fazer algumas matérias sobre o trabalho dos vinhos do sul de Minas nesse evento, que está lá com o stand, vai expor e vai contar um pouquinho da história da nossa região. Você acredita que eventos como a Provine possam ajudar a aproximar empresários e produtores de vinhos na nossa região? Com certeza. Eu sou muito a favor desses eventos, porque principalmente quando você participa de eventos, de exposições, de congresso, de fórum, acaba se tendo uma conexão, né? E o network é acima de tudo. E começou comigo assim também. Por isso que eu gosto de participar de convenções, de congressos, porque é onde a gente faz as trocas. A gente conhece outros empresários, outros produtos, outros tipos de serviço. E realmente isso enriquece. Eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, André, o que eu estou ganhando com isso? Cara, conhecimento. Conhecimento e informação, eu acho que é a melhor coisa que você tem. E se você souber utilizar, você vai. E faz toda a diferença, porque até as suas tomadas de decisões são mais assertivas, você tem mais embasamento para tomar a decisão, né? E vamos falar um pouquinho sobre os vinhos na carta de restaurante, porque às vezes muitos restaurantes têm receio ainda de comercializar vinho. Eu lembro da época lá do Liebfraumilch, né, quando você pegava as cartas de vinhos assim, só tinha escrito lá no fundo, na última folha, na última linha, estava lá vinho tinto ou branco. Lembra? Era o que tinha, e seco ou suave ainda, né? Qual que é a importância de se inserir o vinho nas cartas de restaurantes como ferramenta de valorização do propósito, seja do restaurante ou do bar? Então, dentro do meu restaurante, a gente começou a realmente expor o vinho, né? Porque, vamos lá, é a mesma coisa da concessionária. Você tem um carro e deixar escondido no cantinho, né? Então, se de repente você tem um vinho bom no teu restaurante, só que ninguém vê e ninguém sabe. Né? E no nosso caso lá, a gente realmente expõe. A gente mostra o nosso produto, a gente tem uma adega bonita, onde o cliente pode lá também escolher. E um diferencial, viu, Fábio? Lá no nosso restaurante, a gente não cobra rolha. Ah, que bacana. Então, isso todos os dias. De terça a sábado, o cliente ele pode levar. Por quê? Vinho tem muita variedade, né? E a gente não consegue também manter, porque para um restaurante também, para uma operação, você já mexeu com isso também, a gente tem uma reserva grande e acaba ficando inviável, né? Porque é dinheiro parado. Sim. Então, a gente tem os produtos nossos, que são os vinhos mineiros, alguns vinhos que a gente chama de briga, vamos dizer ali, de mais comercial, né? E temos essa possibilidade do cliente trazer o vinho dele. E eu entendo que quando o cliente, consumidor de vinho, ele não vai só lá no restaurante, traz uma taça e abre o vinho e fica lá. Ele não vai acontecer isso. Ele vai pedir uma água,
ele vai pedir uma entrada, ele vai pedir um prato. Né? Então, isso acaba virando uma promoção, uma atração que ele faça trazer o vinho da casa dele. De repente, ele assina como chama? Esses mercados, né, de assinatura, de assinatura, recebe, de repente. E o vinho é uma coisa assim que a gente tem que tomar comemorando, né? Ou Sim. com a pessoa que você ama, ou com a família, né? Exatamente. Né? Então, eu acho que é um momento que é uma bebida para celebrar. Importante você colocar isso, porque nós estamos falando, assim, apesar do seu rosto jovem, parece que tem 18 anos, mas nós estamos falando aqui de quase 3 décadas de experiência nativa, né? Então, você poder compartilhar essa experiência, com certeza vai inspirar donos de restaurante que estão assistindo esse podcast agora. Vamos falar um pouquinho do consumidor. E na tua jornada, sabendo de quando você começou a colocar o vinho na carta para como está hoje dentro desse trabalho, como que o consumidor mineiro ele está evoluindo a sua relação com o vinho? Como é que está o comportamento dele nessa jornada aí? Eu vou falar assim, eu acho que não é nem só com vinho. Hoje, o consumidor ele começou a ficar mais seleto. Então, eu vejo assim, com a comparação dentro do meu restaurante. Antes, a gente falava, vendi lá 60, 80 engradados de cervejas. Hoje, a minha venda de cerveja vai caindo, está despencando. Só que, ao mesmo tempo, as cervejas especiais, os vinhos... Né? Eu tinha o maior clube do uísque do sul de Minas. Inclusive, fui até condecorado pela Diageo. Que bacana. Né? E aí, olha só, a venda de uísque começou a cair. Né? O Red Label, o Black Label, e começaram a subir os outros. O Green Label, Gold Label, Blue Label. Então, o que a gente nota com isso, com essa comparação com o vinho? É a mesma coisa. As pessoas começaram ali do Libre Fromage, Chateau do Valier. Chateau do Valier, né? Que era uma coisa chique na nossa época, né? E aí você vai realmente subindo. E o café, a mesma coisa também aconteceu, né? Daquele café preto, amargo, hoje aquele café especial, né? Com sabor. Então, eu falo assim, o paladar do consumidor mudou. Então, eu falo assim, quando você começou também, eu quando vendia vinho, também no comecinho, a minha carta era assim, ou era tinto e tinto, porque nem branco vendia. E é engraçado que 3 anos para cá, a minha carta também hoje tem o vinho branco e o rosé, que eram vinhos que não saíam. Né? Então, eu vendia muito vinho no inverno, pouco no verão, né? E hoje se vende agora também o rosé e o branco e o tinto. E tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, mas pode pôr o tinto no gelo, no balde com gelo? Pode. Né? Talvez quebra as regras ali. Não, no vinho não pode fazer, mas é o seu jeito de consumir. Eu acho que assim, o importante, se você, o cliente, ele gosta de tomar um vinho tinto gelado, deixa ele tomar gelado. Né? Então, a experiência é dele. Exato. Né? O gostoso, não adianta você forçar ele a tomar assim, nossa, mas esse vinho está muito seco, esse vinho está muito forte, esse vinho está quente demais. Eu acho que o que você se sentir bem é o mais importante. Isso é muito legal, porque eu me recordo quando eu trabalhava com a Morandé, nossa, 2002, 2003, trabalhava no escritório da Morandé, uma vinícola chilena no Brasil. E a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho que foi que me abriu as portas depois para entrar para a Expand, que na época era a maior importadora de vinhos do Brasil. Mas pela Morandé, nós fizemos um trabalho na praia de Toque-Toque, litoral norte de São Paulo, e era uma caipirinha de Sauvignon Blanc. Oh. E vou deixar, não fiz isso em episódio nenhum, vai ser a primeira vez, já fica aqui, estou quebrando o protocolo. Você pega uma garrafa com 5 limão Tahiti e faz o modelo da caipirinha. Igualzinho, sova lá, põe açúcar, põe gelo e põe uma garrafa inteira de Sauvignon Blanc. A safra mais jovem que tiver, por causa da acidez. Sim. Experimenta depois. Ficou bom. E aí o que aconteceu? A gente fez isso num hotel que ele vendia, na época, uma caixa de vinho branco a cada 2 meses, a cada 3 meses. Ele começou a vender 5, 10 caixas de vinhos por semana. Porque estava no meio da praia, era o perfil do consumo, era o que o pessoal queria e ficou uma delícia. Então, saber a gente trazer a galera que não sabe tomar vinho ainda, não está acostumado, para trazer para um vinho, de repente, essa é uma porta de entrada. Por isso que é muito importante a gente respeitar essas portas de entrada e aí depois, gradualmente, a papila gustativa vai evoluindo e a própria pessoa vai decidir se ela vai querer tomar um vinho gelado ou não. E é uma questão realmente de construção.
que oportunidade que você enxerga, vamos falar de Varginha, Poços de Caldas, Pouso Alegre, que é uma cidade também com a irmã, Passos, e outras cidades do sul de Minas, para que essas cidades, para todo mundo que estiver assistindo a gente, se torne referência em educação vínica, dado esse movimento que está acontecendo de quantidade e de qualidade de vinícolas no sul de Minas? Assim, para os colegas de donos de restaurante, eu falo assim, cara, tem que aproveitar agora. É agora. Tanto que eu tenho um colega, um grande amigo lá em Monte Verde, né, que é o Marquinho, um dos hotéis mais tops lá em Monte Verde, e ele trabalha com vários vinhos de primeira, mas tudo lá de fora. Eu falei, Marquinho, cara, põe um vinho mineiro. Tem tanto vinho bom. Maria acabou de ser premiado com 96 pontos. Nunca um vinho brasileiro chegou nessa pontuação. E é daqui. E aí ele começou realmente a colocar. Eu acho que de um mês e meio para cá, ele colocou. Isso é importante, porque é um lugar que vem muita gente de poder aquisitivo alto, né, do estado de São Paulo, principalmente, que frequentam e vão ter essa experiência de tomar um vinho mineiro. E essas pessoas são formadores de opinião. Eles que vão falar assim, cara, eu fui lá em Monte Verde, tomei um vinho que é top e é mineiro. Né? E isso realmente é valorizar. Então, eu falo assim para os restaurantes, realmente, cara, seja o primeiro, quem chega primeiro... Bebe água limpa. Bebe água limpa. Né? Então, eu falo assim, lá em Varginha, se você quiser tomar um vinho mineiro, você vai procurar o água doce. Não tem como. Né? Hoje eu falo assim, eu acho que o único restaurante que você vai achar é o nosso. Tá vendo, confreiras e confrades apaixonados? Sigam essas mensagens, porque eu não tenho dúvida, principalmente para você empresário que pensa em investir em vinho como diferencial competitivo. Olha, gente, eu não tenho dúvidas. Vinho é história, é legado, é um símbolo de cultura e prosperidade. E você, já pensou no impacto que uma boa carta de vinhos pode gerar no seu restaurante? Compartilhe aqui a opinião nos comentários, porque vinho é mais do que uma bebida, é experiência. E se estamos falando em vinhos, temos que falar da loja de vinhos Trebbiano, uma loja incrível e com um belíssimo leque de opções para quem busca rótulos especiais do Brasil e do mundo. Visite a Trebbiano aqui em Poços de Caldas e leve para sua casa vinhos que transformam momentos em celebrações. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. Voltamos. André, a gastronomia é a identidade de um povo e é através dela que nós mostramos quem somos, como recebemos os nossos visitantes. Hoje, além de empresário, você é um chefe de cozinha. Cozinha bem, e tem uma história lá, um legado deixando já para as próximas gerações. Como começou a sua trajetória na gastronomia e na hospitalidade e que legado que você quer deixar para as próximas gerações? Fábio, comecei na cozinha mesmo bem cedo, né? Minha mãe já, acho que com uns 10, 8 anos ali, já ajudava, queria aquela curiosidade de mexer, então fazia um miojo, fazia alguma coisinha assim. Com uns 13 já sabia cozinhar bem. E depois, assim, minha mãe sempre criou a gente, são 3 meninos, né? Eu e mais 2 irmãos. Eu acho que tudo que uma mulher faz, assim, lavar roupa, cozinhar, limpar a casa, a minha mãe sempre ensinou a gente desde pequeno. Então, a gente sempre se virou. E, realmente, a gastronomia entrou na minha vida profissional mesmo. Eu fui pai cedo e eu tive a oportunidade de ir para São Paulo treinar como sushi man. Então, eu comecei como sushi man, né? E eu tive lá um professor, tipo o professor Miyagi, no Karate Kid. E assim, quando eu cheguei lá para fazer o curso de sushi man, e o meu pai tinha um colega, um amigo, que tinha um restaurante. E ele até ligou para ele, e aí? Meu filho está querendo fazer gastronomia, o que você acha? Não, é bom fazer curso, mas não é só curso, tem que treinar também, né? Prática. E quando eu cheguei nesse restaurante, ele só mandava eu lavar banheiro, lavar panela, limpar peixe, aquela mão ficava cheirando, sabe?
E aí você é jovem, né? Só ficava, não vim para fazer isso, não, vim para pegar, fazer o sushi, não sei o quê. E ele sentou numa hora ali no almoço e falou assim, André, vem cá, eu não estou te ensinando para você ser um sushi man, eu estou treinando você para ser um dono de um restaurante. E para ser um dono de restaurante, você tem que saber lavar prato para você cobrar do seu colaborador. Mas para quê? Para lavar rápido e economizar um detergente. Para você lavar o banheiro, né? Não é o banheiro do jeito que você lava na tua casa, porque também tem um processo, ser mais rápido, mais higiênico, né? Seguir todo o protocolo sanitário. Então, isso abriu a minha cabeça. E eu falei assim, cara, eu não quero ser mais só um sushi man. E o sushi ainda estava começando, né? A gastronomia japonesa já existia, mas o sushi ainda estava começando no paladar dos brasileiros. E aí eu tive essa oportunidade, minha mãe já tinha um restaurante familiar pequeno, meus pais acabaram se separando e eu e meus irmãos começamos a assumir esse restaurante. E aí nós fomos. E aí eu tive a oportunidade para Fortaleza, quebrei o meu restaurante, depois acabei indo para Varginha e lá eu fui bem acolhido. Só que na inauguração do meu restaurante, adivinha quantos clientes foram lá? Nossa. Um cliente só. Não tinha redes sociais, não tinha nada. Sim. Eu tinha só um pouco de dinheirinho ali, e eu mandar fazer panfleto preto e branco, que era mais barato que colorido. E eu não podia pegar esse panfleto e distribuir na rua ou na calçada, né? Eu tinha que fazer ali, eu pegava ali alguns garçons, uns 2 garçons, e ia lá perto do concorrente. E aí chegava lá, quando parava um carro, eu entregava o panfleto, opa, boa noite, tudo bom? Abri um restaurante novo aqui, não sei o quê. E aí aquela pessoa, realmente, ele saía para comer fora. E aí entregávamos aquele panfleto e ele pegava e falava assim, então vamos entrar no carro e vamos para lá. Eu acho que eu comecei com o tráfico pago, né? Que hoje tem no Instagram, mas a gente começou com o tráfico pago. Literalmente. Né? Começar prática. A entregar no cliente potencial. Que bacana essa história. E dessa tua experiência que você viveu, que você aplicou no seu restaurante, qual é o diferencial que você fala assim, ó, isso faz a diferença, essa é a identidade hoje dos nossos restaurantes? A Água Doce é uma rede, né? Uma rede de franquias. E cada unidade ela tem o seu diferencial e sua característica do proprietário, do franqueado. E quando a gente assumiu em Varginha, eu gosto muito de fazer network, de conhecer, viajar. E na época eu fui em quase todas as lojas da rede Água Doce. E eu falo assim, cara, o que o cara vende? Nossa, o cara vende mais isso, vai não sei o quê, aquilo. E tudo que a pessoa fazia de melhor lá, eu trouxe para Varginha. E, às vezes, para Varginha era novidade. Então, foi o primeiro restaurante a ter projetor. Foi o primeiro restaurante a ter área de fumante e não fumante, porque naquela época podia se fumar em qualquer lugar. Então, clientes que não fumavam adoravam, né? Porque tinha uma área privativa para eles. Para eles, né? Então, para Varginha, na época, já em São Paulo já existia alguns restaurantes de área fumante, mas para Varginha não tinha. Então, são novidades que foram chegando. Servíamos cerveja no balde, né, que é um diferencial. Vinhos também, realmente, foi um diferencial. Agora, os vinhos mineiros. Então, realmente, ser alguma coisa na frente, né? Tanto que na pandemia fomos um restaurante que também se digitalizou rápido, então temos cardápios digital também. Hoje você dentro do seu celular você pode pedir, apesar que a maioria não quer, né? O nosso público é um público mais seleto, vamos dizer, então eles preferem ainda conversar com o garçom. Mas eu falo assim, a informação, o conhecimento realmente vale a pena. Você tem que ir lá visitar as pessoas e fazer, cara, o que você está fazendo de diferente? E copiar não é feio. Copiar não é feio, é aprendizado, né? Porque as pessoas, isso que faz as pessoas melhorarem. E uma coisa que eu aprendi dentro da Brasel também, que eu já sou associado há 18 anos, antes de realmente ter a Regional Sul de Minas, a gente tem uma parceria, uma amizade com o restaurante, como eu fiz com você também, a troca de informações. Cara, o que você está fazendo? O que você faz? Olha, eu estou com um problema assim, não sei o quê. Cara, pessoas que eu achava que eram os meus concorrentes, hoje são os meus melhores amigos. Então, e isso é diferente, sabe? Isso, então, faz você ser
realmente diferente. E aí, quando a gente fala até que a gente estava falando da mão de obra, essas coisas, existe até uma união. Existe uma união entre eles, né, dos colaboradores, mas existe também uma união dentro dos empresários também, sabe? De a gente também selecionar esses colaboradores e valorizar quem é bom. Isso é muito legal porque mostra o teu papel na liderança dos seus empreendimentos em Varginha. Nós estamos falando tanto da Água Doce Cachaçaria, que é uma rede, como você falou, que já está em todo o Brasil, quanto também do seu Haki Choperia e Izakaya, que é uma casa específica. Conta um pouquinho dessa segunda casa para mim. Essa segunda casa surgiu em São Paulo. Começaram os Izakaya, são os botecos japoneses, né? Então, eu falo assim, olha, mas você vende peixe cru lá, o sashimi, o sushi? Não especificamente. O meu irmão hoje que eu assume a cozinha, o chefe Hack, ele prepara os produtos sazonais que estão ali no local. Cada 20 dias vai para São Paulo, então às vezes tem ostra, lagosta, então às vezes ele tem um sashimi, mas não é de salmão, não é um sashimi de atum. Ele vai lá, um sashimi de cara de pau, de linguado, sabe? Uma coisa sempre diferente. O gyoza, que a minha mãe ainda faz, eu falo assim, é o melhor gyoza do Brasil. Olha! Tá? Então, que o gyoza, para quem não sabe, é um pastelzinho, né? Chinês, né? O japonês, que ele é frito e é uma delícia. Então, tem uma variedade. E lá também, quando Fábio, a gente começou lá, a gente notava que, isso em Varginha também, mas acho que Poços de Calda, Pouso Alegre, ainda faltava a choperia, sabe? Era uma coisa que a própria companhia na época, né? Não vou citar o nome para não dar propaganda, mas não se investia muito, porque não tinha uma rotatividade. E o que nós fizemos? Nós fomos para Ribeirão Preto, né? Nós fomos lá no nosso amigo lá, o Renato, que é da Água Doce também, e fomos visitar, porque a Ribeirão Preto é a terra do chopp também, sim, né? Sim. E lá fomos entender por que se vende tanto chopp lá e pela qualidade. E trouxemos realmente os equipamentos que eles usam lá para o seu hack. E, modéstia à parte, é o melhor chopp de Varginha. Que bacana. Né? Então, esse trabalho que a gente faz de realmente de conhecer o que o outro está fazendo de melhor e trazer para cá. E eu vou trazer uma experiência também. Eu lembro que numa época ruim, aí, numa época de um governo ali, o meu movimento estava fraco, Fábio. Eu chegava assim, vou pegar o meu carro aqui, vou dar uma volta na cidade, vou não olhar. Eu olhava, nossa, cara, tem umas 6 meses, 8. Cara, estou bem, estou com 10 meses, ou estou com a mesma coisa. Então eu ficava, ou talvez eu tinha melhor que os meus colegas, ou o negócio. Só que uma coisa que me incomodava, cara, por que lá em São Paulo, por exemplo, a família Mancini sempre está cheio? E aqui em Varginha está todo mundo meio parado. Isso assim, a gente não pode se conformar que se os seus concorrentes estão bons, se você também está bom, né? Se o cara está ganhando dinheiro e está fazendo um movimento em outros lugares do Brasil, eu acho que a gente tem que correr atrás. Então, isso foi assim, cara, o que o cara faz lá fora? Ou lá no Iapoque, ou lá no Chuí, se o cara está fazendo no restaurante dele ou do bar realmente movimentado, nós vamos ter que estar lá conhecer. E isso eu acho que é uma coisa que eu levo hoje também. Fantástico. Isso é uma inspiração também para as pessoas que estão acompanhando a gente, porque às vezes as pessoas ficam limitadas porque ela está na operação no dia a dia ali e às vezes sair um pouquinho fora da caixa, né? Conseguir enxergar isso. A gente tem uma discussão com muitas pessoas que passaram por aqui, que é de Poços, falaram assim, a gente não tem uma identidade gastronômica. E aí esse é um outro ponto de interrogação. Precisa ter essa identidade, um prato que represente todo o sul de Minas, por exemplo? Como é que você avalia o potencial gastronômico do sul de Minas? Vamos pegar toda a nossa região, que é muito maior que vários países, o sul de Minas. Então, nós estávamos fazendo até um trabalho sobre a gastronomia mineira, principalmente a do sul de Minas. A do sul de Minas é a gastronomia que a gente tem muita influência dos italianos, por causa do queijo, o vinho também, tem o azeite, tem a cultura oriental, né? Acabou entrando algumas verduras, alguns legumes, dos escravos, dos índios, portugueses que já existiam. E realmente, às vezes, fala assim, André, nós estamos aqui, por exemplo, em Monte Verde. A truta é gastronomia mineira? Cara, a truta, lógico, foi um peixe que foi introduzido, mas o que você usa ali na truta? De repente, você usa um cogumelo
que foi plantado na nossa região. Né? Um shiitake que também trouxe lá do Japão, mas que foi plantado na nossa região. E aí você vai usar um queijo, né, para harmonizar o prato, que é da nossa região. Então, a tilápia é um outro produto. Né? Tipo, a tilápia não é um peixe nativo do Brasil. Ele foi introduzido também. Mas se você for ali no Lago de Furnas, todos os restaurantes, bares têm tilápia e vários pratos com tilápia. Então, eu falo assim, essa é a nova gastronomia mineira e a nossa gastronomia. Então, não dá para você falar assim, Poços de Caldas tem um prato, Varginha tem um prato. Não, não tem. Mas utilizamos vários produtos made in Minas que fazemos o nosso produto. Eu acho que isso é a gastronomia. Né? É recriar, assim, lógico, tem algumas cidades que existem a sua identidade, que é o pastel de fubá, né? O pastel de milho, o pé de moleque, né? Mas eu falo assim, algumas cidades, ela tem um conjunto de várias coisas ali. Então, realmente, a gente acaba criando a nossa gastronomia. A gente sabe que algumas cidades são maiores, outras menores, algumas já têm uma vocação, seja através de gerações ou de outras culturas, ou de raízes mesmo, que literalmente saiu da terra e brotou ali. Mas também a gente sabe da quantidade de desafios que tem para os donos de bares e restaurantes, não só na nossa região, vamos focar na nossa região, mas no Brasil e no mundo. Né? Você ter fornecedores na continuidade, você ter mão de obra, você ter equipamentos adequados. A questão de cobrança, né? Porque muitas vezes o empresário ele é taxado como um criminoso. Olha, ele é cobrado pelo Ministério do Trabalho, pelo Corpo de Bombeiro, pela Polícia Militar, pela Lei de Zoneamento Urbano, para saber se pode ter um comércio lá. Serviços públicos, né, para saber se o barulho não está alto, a mesa está na calçada. A vigilância sanitária. A vigilância sanitária, então, nem se fala, porque você tem que... E isso é regra mesmo, é coisa de saúde, né? A manipulação, os POPs, você tem todos os procedimentos. E aí você tem que pagar o funcionário, você tem que ter público no restaurante, você tem que fazer marketing, você tem que abrir a casa... E você tem que sobrar um pouquinho lá para você. Então, assim, é muito desafiador. Vamos trazer essa discussão um pouquinho para a Brasel. De que forma que a Brasel, e agora liderado por você também, aqui no sul de Minas, atua para quem não conhece ainda a Brasel, para que eles possam buscar mais informações e fortalecer os empresários do setor. Tá. Primeiro papel da Brasel, que o mais importante, que as pessoas não dão valor no associativismo, é a representatividade. Né? A Brasel, principalmente a Regional Sul aqui, foi uma das primeiras a levantar a bandeira contra a Lei 3788, né? da diária dos hotéis 24 horas. Por quê? Mas André, o que a nossa gastronomia, restaurantes, bares tem a ver com os hotéis? Né? Quando você prejudica a rede hoteleira, em Minas você tem um crescimento, né, do turismo, né? Hoje Minas tem se destacado bastante, acaba prejudicando a rede hoteleira, prejudica o turismo. Se a pessoa não vem mais turistar, ou, por exemplo, em Poços de Caldas, isso vai deixar os restaurantes vazios. Então, é importante, né? Tributação, mão de obra, a Brasel sempre está presente. Né? Nós estamos trabalhando agora sobre a desoneração da folha de pagamento até um salário mínimo. Isso é muito importante para nós. Mas, André, por quê? Porque se você tira toda aquela carga tributária do salário mínimo, a pessoa que ela é registrada hoje, você não quer ser registrado porque vai descontar isso, aquilo. Então, ele vai fazer o quê? Se você não desconta, você fala, opa, legal. E para o empresário também, porque não é ele que vai pagar, então ele não vai descontar. Então, quem que vai arcar isso é o governo. Mas o governo vai arcar, isso é bom, porque quanto mais pessoas registradas, vai diminuir o número de benefícios. Né? Porque eu acho errado a gente comemorar, sei lá quantas pessoas estão recebendo benefício. Era o contrário. Quanto menos pessoas receberem benefício, significa que o país está ficando rico. Né? Então, a Brasel trabalha em cima disso. E, além disso, é o network que a gente tem, né, de oportunidades de conhecer várias feiras, congressos, realmente, e também no grupo de WhatsApp da Brasel, a gente se troca muitas figurinhas com vários empresários. Então, a gente tem ali, estou precisando de um fornecedor de vinho, quem que indica? Ali você vai, tem aqui e tal, não sei o quê. Isso traz realmente a liga. E, lógico, fora isso, tem os benefícios, né, que a gente consegue, em parceria com umas grandes empresas, que a gente consegue levar isso para o empresário. É importante você realmente colocar esse ponto, porque primeiro eu vou trazer no início a sua resposta. Né? O turismo, ele é um investimento que quase não ocorre, a não ser de cuidar dos pontos turísticos, tá, pelo poder público. Por quê? Porque o turista,
ele gasta o dinheiro público na cidade dele. A educação, o trânsito, a segurança, ele gasta lá na cidade dele. Então, quando ele vem, deixa o dinheiro aqui na cidade e volta a gerar despesa na cidade dele. Né? Então, entendendo que o turismo é uma economia para o poder público, cabe o poder público entender isso como uma máquina e fortalecer realmente o trade, que é quem faz movimentar o turismo. E isso é muito importante porque mostra a capacidade dos líderes em tomar decisões. E é por isso que a gente precisa ter instituições como essa à frente para levar esse assunto adiante. Além do network que você comentou. Você também esteve lá no Congresso da Brasel e vamos trazer, assim como a gente falou do vinho, para gastronomia. O que mais que te marcou nesse congresso lá em Brasília em relação ao fortalecimento da gastronomia? Por exemplo, você citou leis aí. O que foi amplamente discutido? Nós estamos falando agora, menos de um mês atrás que foi o congresso. O que foi a bola da vez lá da discussão? A bola da vez, nós estamos sendo trabalhado também. A Brasel tem realizado pesquisa frequentemente, né? Todo mês mandamos a pesquisa, às vezes até o empresário fala, nossa, de novo, André, nossa. Mas uma pesquisa, se você não tiver uma continuidade, você não consegue saber como é que está o setor. A gente não pode trabalhar no achismo. Eu acho que é realmente em dados relevantes. E um dos dados aponta que o setor de alimentação, né, praticamente 60% está endividado. A maioria dos empresários estão endividados. E principalmente aonde? Nos tributos, na carga tributária, tanto no governo federal e tanto no governo estadual. E o que mais, né, chateia, ou vamos dizer, que algumas grandes empresas têm uma anistia de impostos, né, que sofreram, de repente, ficou sem pagar ou alguma aconteceu e acaba tendo essa anistia dos impostos. E os empresários que contraíram principalmente essas dívidas durante a pandemia. Exatamente. Né, a maioria dessas dívidas foram contraídas durante a pandemia e que não estão conseguindo pagar. Honrar, não é que eles estão sonegando, eles não estão conseguindo pagar. Então, cadê aquela anistia para o setor de alimentação? Né? Então, é um dos trabalhos que a Brasel tem realizado. E, infelizmente, lógico, os políticos dão foco no que dá voto, né? E eles não vão querer cortar o imposto, né? o que paga eles. Mas é uma das pautas que a Brasel realmente tem trabalhado, e também o desenvolvimento econômico, a capacitação da mão de obra, né? E enfim. Eu acho muito importante você colocar isso, porque a gastronomia ela não só pode, como ela deve ser protagonista no fortalecimento de uma cultura regional. A gente sempre fala aqui, né, que a gastronomia ela reflete a cultura da sociedade. Então, fazer com que os empresários tenham o papel de inovar, né, de se adaptar para manter os seus bares e restaurantes competitivos, eu não tenho dúvida que uma associação como essa pode ajudar e contribuir muito para ele enxergar isso como um futuro promissor, que dá realmente para a gente se fortalecer e para colocar a nossa região como um destaque, não apenas em Minas, mas para o mundo, não apenas para o Brasil, mas para o mundo, fazer o mundo inteiro vir para Minas e também, sabendo que a gente está aqui na divisa com o estado de São Paulo, o pessoal chega em São Paulo, estrada muito boa, já chegar no sul de Minas, independente do lado que ele chegar, e ser bem atendido, a questão da hospitalidade. Grande desafio para esse crescimento. A gente está tendo boom aqui das terras raras, crescimento das vinícolas, está tendo um movimento, os empresários querem fazer, mas mão de obra. Como formar equipes e mão de obra qualificadas em cidades fora dos grandes centros? Como é que a gente atrai escolas, iniciativas como associação comercial, sindicato de hotéis, para trazer os profissionais para realmente vir estabelecendo esses cursos e esses treinamentos, não apenas para Poços de Caldas e Varginha, mas vamos pensar nas cidades pequenas, Bandeira, Campestre, Machado, cidades próximas nossas aqui que também querem entrar nesse turismo de experiência. O problema da mão de obra, principalmente a qualificação da mão de obra, está cada vez ficando não só difícil aqui no Brasil, mas no exterior, né? O nosso presidente Paulo Somuth esteve na China e passou vários feedbacks para nós, e realmente é automação, né? Isso não tem como. Infelizmente, nós vamos ter que se automatizar, né? Tem que usar a tecnologia e é o primeiro passo. Então, realmente, o que você tem de colaborador, realmente capacitar ele e dar a oportunidade dele também crescer, né? Porque, vamos dizer, o setor também paga mal.
né? A maioria recebe muito pouco, né? Tirando alguns empresários que realmente pagam bem, remuneram bem, dão premiações, mas a maioria não paga bem. E quando tem até a oportunidade de treinar ou capacitar o colaborador através de um Senac, num Sebrae ou dentro da Brasel, ele não manda o colaborador, né? Ah, não. Se eu mandar, se ele ficar bom, o meu concorrente leva. Vai embora. Cara, eu acho que é uma visão errônea, né? Então, você prefere ficar com um colaborador ruim no teu negócio ou você prefere investir nele, na capacitação? E realmente a capacitação é igual à remuneração. Quanto mais o funcionário, melhor você paga mais, porque vai valer realmente, né? Você pega um colaborador aí que é top, você paga 2, 3 vezes mais e fica tranquilo. E eu acho que é isso. Então, não, eu falo assim, eu mesma coisa, tem que parar de reclamar que falta de mão de obra. Tem que parar. Porque não tem volta. Não tem volta. É a mesma coisa que a venda online. Não tem volta. Você tem que agora começar a se adaptar. Como é que você vai fazer? Ou usando a tecnologia que já existe, a atualização. Vou até citar um exemplo para você, que eu sempre fui contra o delivery. Sabe, comida boa se come no restaurante, né? E realmente, eu falo assim, quando eu comecei a vender dentro uma plataforma, eu vendia R$300 no mês, muito pouco. E aí fiz um projeto dentro do Sebrae, que é o ALI, que é a Agência Local de Inovação, e me perguntaram, André, qual que é o teu maior problema? Cara, fiquei pensando, não, o delivery. Aí fiz uma capacitação de treinamento, de entrega, embalagens, enfim. Cheguei a vender a 3 a 5 mil reais no delivery. 10 vezes mais. E olha que interessante, chegou logo depois da pandemia. 32 dias fechado lá em Varginha. Aquele desespero, pegando boleto, quanto para pagar funcionário. Deu uns 92 mil reais. Meu Deus. 32 dias fechados, isso você deixa o empresário louco. Ah, vou ter que desfazer alguma coisa. Como é que você vai desfazer? Quem que vai comprar numa pandemia? Também ninguém, só quem realmente tem. Só que o que me salvou ali foi o delivery. Vendi 72 mil reais de faturamento. Cara, que benção. E é que segurou. E hoje ele representa de 32% a 40% do meu faturamento. Caramba. Né? E aí eu falo para você, não foi uma adaptação? Então eu falo assim, cara, tem que fazer. Não tem como, não tem volta. Então, realmente aproveita o que tem no mercado e realmente mudar, porque senão você vai ficar para trás. Você é um grande formador de opinião, pessoa experiente, grande empresário, tem aí inúmeros cases positivos e negativos, né? Estamos falando assim, por exemplo, o caso da pandemia é um caso negativo, porque a gente não tem como controlar, mas o lado positivo é como se sobressair em relação a uma situação dessa, que eu sempre falo, de uma montanha até um cego se dizia, são as pequenas pedras que a gente se arrebenta. O que a gente precisa saber é tirar as pedras do caminho para a gente seguir adiante, né? Para essa câmera que está ali, ó, que mensagem que você então deixaria para os jovens que sonham em empreender na gastronomia? Coragem e ir atrás de informação. Eu acho que não é só você falar assim, eu adoro cozinhar, não é só isso, né? Porque muita gente acaba montando um restaurante porque fala assim, nossa, eu adoro cozinhar. Não é isso. Eu acho que primeiro a coragem e depois atrás de informações. Quando você, eu acho que hoje, até o dono da rede, o Delfino Golfeto, da rede Água Doce, ele sempre fala assim, hoje a gente não pode mais ter o amadorismo de ficar como fazíamos 40, 30 anos atrás, de você ficar errando, cai, levanta e vai. Hoje isso é caro, né? Então, eu acho que informação... E aí o pessoal fala assim, mas onde a gente consegue as informações? Realmente dentro de uma associação. Eu sou muito do associativismo, participo muito, por isso que eu dentro da Brasel, dentro da Associação Comercial, da CDL hoje, dos sindicatos, e eu tenho participado porque ali é a fonte realmente das informações. Parabéns, parabéns. E está vendo a você, empresário, jovem empreendedor que quer tomar a frente do seu negócio? Eu costumo dizer, já disse agora há pouco, vou repetir agora. A gastronomia, ela reflete a cultura de uma sociedade. Ela é a alma de uma cidade. Qual prato aí da sua região representa? Que fala assim, eu quero fazer isso. Esse é o valor que você quer entregar? Qual é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? Como você quer atrair o turista para a sua cidade, para o seu restaurante? Faça igual o André falou. Pesquise, busque informações, vá para cima. Porque eu não tenho dúvidas que daqui a uns dias
é você que vai estar aqui contando a sua história, tá bom? Escreve aqui nos comentários algumas sugestões, dicas, para a gente valorizar também o seu trabalho, porque comer bem é viver bem. E se falamos de gastronomia, é claro que vamos falar do Polenta Vino e Cucina. Mais do que um restaurante, o Polenta é uma verdadeira viagem à Itália, com pratos artesanais e uma carta de vinhos muito bacana. Sinto o prazer de viver uma experiência única da boa gastronomia em Poços de Caldas. Polenta Vino e Cucina. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. E voltamos. O turismo é o grande integrador. Ele conecta vinho, gastronomia e hospitalidade. Projeta as nossas cidades para o Brasil e para o mundo. André, como que você enxerga o potencial turístico no sul de Minas? Muito grande, muito grande. 20 anos atrás, quando a gente falava do turismo, no sul de Minas, a gente só falava de Poços de Caldas, né? Não se falava mais de outra cidade, raramente. Aí apareceu Monte Verde, Capitólio. E até com orgulho, a gente começou um trabalho muito lá em Varginha, também faço parte, já fui presidente até do conselho do Contur, né, do Conselho Municipal de Turismo, e não vou falar que é uma coisa minha, mas uma coisa de um grupo, numa união de várias entidades, de vários atores do poder público, nós conseguimos destacar Varginha também como uma cidade turística, que era fora do eixo, não se falava de Varginha como turismo. Existe o turismo de negócio, a gente tem uma carga ali de 70% da ocupação da rede hoteleira, e quando existe um evento, você não acha hotel em Varginha. E Varginha, depois, lógico, um trabalho que foi esquecido, que na realidade é o nosso personagem principal, que é o ET, né, que dependendo do poder público se esquecia dele, trazia, levava, e numa gestão para cá começaram a se trabalhar em cima do ET de Varginha, e isso a gente vê que as pessoas realmente têm essa curiosidade, né? E muitos amigos meus comuniam lá, André, isso é verdade? Onde aconteceu? Queria ir lá, né? Tem alguns dados. E de vamos dizer, uns 5, 6 anos para cá, começou a trabalhar isso. E agora Varginha tem uma feira em Ribeirão Preto, que é a maior feira de agências de turismo do interior do estado de São Paulo, o estande do governo do estado de Minas Gerais. Uma das imagens era a nave do ET lá de Varginha, né, do Memorial do ET. Isso para a gente foi um orgulho, porque sempre quando falava de turismo, se colocava foto de Poços de Caldas, de Monte Verde ou Capitólio, e Varginha não se destacava. E a gente ficou muito feliz, porque é um trabalho que a gente realmente tem realizado, e outro trabalho que a gente realizou dentro de uma união, foi a Rota Turística do Café. Varginha, ele estava fora da Rota Turística do Café. Por quê? Varginha realmente não tem. Tem uma fazenda lá centenária que vale a pena a gente conhecer, que é a Fazenda dos Tachos. Mas fora isso, nós temos os principais órgãos do café. Centro de Excelência, Fundação Pro Café, cooperativas, Centro do Comércio do Café. Ou seja, tudo que envolve no café a nível estadual federal está em Varginha. Mas não tem nada turístico, né? Fora isso, a gente tem o quê? As boas cafeterias, restaurantes, enfim. Mas conseguimos colocar Varginha na Rota Turística do Café. Por quê? Por causa dos hotéis e por causa da gastronomia. E aí vem o papel da Brasel, junto com outras entidades, de o quê? A gente começar a trabalhar com cafés especiais dentro dos hotéis e restaurantes, né? O que acontece? A gente já teve essa experiência aqui também, aqui em Poços de Caldas. Quando nós vamos, a gente fala que sul de Minas, o café realmente é um dos produtos que realmente alavanca a nossa economia. E a gente exporta muito cafés especiais. Mas quando as pessoas de fora vêm, principalmente os estrangeiros, acabam se hospedando no hotel, a gente toma um pior café. Nossa, mas café ruim mesmo.
Por que a rede hoteleira não coloca um café melhor? Ah, não, porque o café é caro. Cara, aumenta mais R$2 na tua diária, mais R$3, sabe? Então, a Brasel hoje está se conectando junto com as cooperativas, junto com o Senar, para capacitar ao manuseio do café, para conseguir um café mais barato, né? Especiais, para introduzir dentro dos hotéis. Então, quando a pessoa chegar num hotel, ele vai ter uma experiência de tomar um café melhor. Da identidade da região. Da identidade da região. Sabe? Então, isso é importante. Porque hoje, se você falar assim, no Brasil, a maioria dos hotéis que você for, você vai ter café ruim. Verdade. São poucos hotéis que têm café. É muito legal você falar isso, porque também mostra uma importância, né, da valorização de unir as cidades como Poços, Varginha, Pouso Alegre, em projetos conjuntos, e também como o setor de alimentação fora do lar pode ser protagonista no turismo, e se o turista chega aqui e ele não tem um café de qualidade, ele vai embora falando mal. Então, como é que a gente pode colocar a alimentação fora do lar como protagonista se aonde a pessoa está chegando para se hospedar não é de qualidade, não representa? Então, realmente é um trabalho muito bacana e isso é legal. Quais que são os diferenciais hoje do sul de Minas que a gente precisa evidenciar, que você, nas suas andanças nas cidades, perceba? Assim, olha, aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, você deve conhecer. Além do azeite, além do café, além dos vinhos, aqui em Poços, por a gente estar num solo vulcânico, tem uns abacates sendo produzidos aqui. E o pessoal aqui, além de vender, mas exporta muito para países onde o consumo do abacate é no dia a dia. Sim. Né? O solo vulcânico tem uma questão muito bacana, isso que dá propriedades únicas para esse abacate. Machado, por exemplo, tem frutas vermelhas. O que mais? O que a gente tem nessas andanças para a gente começar a colocar isso em discussão para fomentar cada vez mais um turismo regional, valorizar o turismo regional? Eu vou dar até um exemplo. Poços de Caldas é um exemplo, né? Se você vê o aparato hoje turístico da cidade, mudou. Ah, não, ficou mais caro. Mas todas as pessoas que eu conheço foram lá para o Cristo, foram lá no Parque Japonês, foram lá no Zoo das Aves, todos foram elogiados. Ah, é caro? Cara, mas o aparato turístico melhorou 100%. Se você comparar isso há 5 anos atrás, era largado. Né? E como até a gastronomia aqui mudou. Então, eu acho que assim, Poços de Caldas é um exemplo, né, para várias cidades ali. E aí você fala assim, do solo vulcânico, das cervejarias vulcânicas, que é muito divulgado também. A cerveja de Poços de Caldas é uma referência, o abacate que você falou, o azeite, e aí, enfim, a hospitalidade. Sabe, eu acho que o Poços de Caldas ele serve de exemplo para várias cidades. Né? E a Brasel, a gente tem trabalhado isso também em conjunto com outras cidades, também em Pouso Alegre, a gastronomia de Pouso Alegre, lá é a terra do morango, né? A gente participou agora do evento ali da gastronomia do sul de Minas, inclusive feito pelo nosso vice-presidente Rolando, que deu um parabéns lá, porque era um evento que a gente conheceu, que era um evento pequeno, sabe? Parecia uma quermesse, e hoje como aquele evento atrai pessoas. Né? E o turismo também é turismo de eventos. E Pouso Alegre trabalha muito em cima desses eventos. E um exemplo é Tiradentes. Tiradentes, que você fala assim, uma cidade que você for, se não tivesse nada, se você ia uma vez para conhecer a história de Tiradentes, nunca mais voltaria. Por que as pessoas voltam para Tiradentes? Por causa dos eventos. Festival de cinema, festival de gastronomia, encontro de motoqueiros. Isso que faz impulsionar Tiradentes ser diferente. E é uma cidade pequena. E que tem uma rede, né, de hospedagem, de pousada e hotéis grandes. Mesma coisa Monte Verde. Monte Verde, se eu não me engano, tem mais de 600 pousadas, lugares para hospedar. Num lugar que, na verdade, nem um município, né? Ele é um distrito. E ali eles também começaram a falar assim, gente, uma pessoa que vem para Monte Verde, ele vem, mas depois talvez ele não volte mais, porque já conheceu o local. Então, o que eles começaram a fazer ali? Um movimento de começar a fazer algo diferente, né? Agora, o Natal deles já é diferenciado, você vem de 5 anos para cá, totalmente mudou. O Natal daqui de Poços de Caldas também é comentado, é uma referência no sul de Minas. Então, a importância do poder público e privado trabalharem junto na divulgação. E eu falo assim, no caso de Poços de Caldas, poder público, as associações, as IGR estão de parabéns.
Olha, nós temos aqui, por exemplo, 2 produtos. Eu vou deixar o pessoal agora com água na boca. Você pode comer um pouquinho também junto comigo. Esse queijo aqui, por exemplo, é um queijo temperado de mofo azul, aqui da cidade de Bandeira do Sul, aqui do lado. Uma delícia, hein? Isso aqui, ele tá num gostinho quase de um patê. Olha que espetáculo. E esse outro queijinho aqui, que ele tem 3 meses de cura, um queijo aqui do sul de Minas, da Lagoa, e na região mais leste do sul de Minas, né? Que é uma referência hoje também na queijaria, né? Na semana passada ganhou um prêmio na Europa, um dos melhores queijos do mundo. Então. Em uma cidadezinha que tem 10, 15 mil habitantes. E você vê a história, né? Ele levava esse queijo dentro de uma mala escondido, né? Porque é um queijo caseiro, não tinha CIF, não tinha nada para participar de um campeonato internacional. Olha o sabor desse queijo, que fantástico. Uma experiência que a gente está tendo aqui, pessoal. Vocês me escutam, vocês vão ficar tudo com vontade agora. Que harmoniza muito bem com vinho, traz a leveza para o momento. E a pessoa vai para casa, se leva um queijo desse, vai fazer mais sucesso, porque todo mundo vai querer que dá um queijo para isso. Todo mundo vai querer isso. Daí a importância da hospitalidade mineira, porque isso exerce um processo na atração. O mineiro tem um storytelling muito bom, ele sabe contar a história. Então, se a gente conseguir fazer com que esse produtor de uma cidade pequena, né, ele consiga saber os canais para ele poder propagar o teu trabalho, valorizar o ingrediente local e fazer com que um consumidor que quer apreciar chegue até o produto, pronto, a gente fez essa conexão. Como que os empresários podem se preparar cada vez mais para receber os turistas mais exigentes? O que ele tem que fazer, por exemplo, produtor de queijo, que ele tem uma casinha simples, no máximo ele tem um porquinho, uma galinha, e vai falar assim, pô, mas eu não posso receber turista aqui na minha casa. O que a gente pode falar para ele? Vamos lá, eu acho que o mineiro, primeiro, ele tem a receptividade, né? O mineiro recebe bem as pessoas, né? Qualquer lugar que você vai é um cafezinho, né? Um pão de queijo. Eu falo assim, é realmente saber trabalhar. Eu já tenho essa experiência de realmente conhecer vários lugares, né? Às vezes não é um ponto turístico, mas poderia ser explorado. Então, eu acho que vale a pena, eu acho que tem que ter essa parceria mesmo realmente entre associações, poder público e o produtor rural, né? De realmente trabalhar. E não só também atrair. O queijo de Alagoa é um exemplo, né? Ele é um dos primeiros queijos a vender na internet. Ele vende para o Brasil inteiro. E faz essa propaganda. E você pode ver, eu não conheço, ainda não tive ainda oportunidade de ir para Alagoa. A minha diretora executiva esteve lá, mas eu não tive ainda essa oportunidade. Mas você vê uma pessoa que vende para o Brasil inteiro. E é um queijo famoso, né? E as próprias vinícolas que a gente estava comentando, muitos vendem hoje na internet. Exatamente. De repente, eu não consigo ir ali para Três Pontas, Boa Esperança, Cor de Islândia, mas você consegue comprar esse vinho na internet. Então, hoje facilita muito. Então, eu falo assim, às vezes o produtor rural ali, ele tem um produto bom, um queijo bom, ele também, se ele não quer que as pessoas cheguem na terras dele ali, que não quer receber visita, mas ele pode potencializar a venda dele através de outros canais. No mundo digital. No mundo digital. Isso é muito legal. E a nossa região, ela vem crescendo cada vez mais como um potencial de turismo de experiência, tá? A gente está servindo de modelo aí para o Brasil inteiro, porque antigamente era muito comum, por exemplo, o pessoal querer tomar vinho, por exemplo, dos grandes centros, né? O pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro. Ou ia lá para o Vale de São Francisco, ou ia lá para Porto Alegre, né? O avião descia em Porto Alegre, subia a serra para chegar em Gramado, Bento Gonçalves e tal. Agora não. O pessoal de Campinas, Ribeirão Preto, está a 90 quilômetros, 100 quilômetros. Você passear dessas primeiras vinícolas aqui que são fazendo fronteiras, que são vinícolas super premiadas, estão sendo reconhecidas do mundo inteiro. E isso eu não tenho dúvida que serve de inspiração para até empresários empreender. Oh, que legal, que se lá está produzindo vinho bom, eu quero empreender. Vamos imaginar agora para os turistas. Que mensagem que você deixa, então, para os turistas que ainda não conhecem o sul de Minas? Que caminho que ele deve seguir? Quais são as oportunidades
que nós temos aqui para apresentar para ele? Cara, sul de Minas, eu acho que você tem que ficar pelo menos um mês, né, para conhecer, porque, nossa senhora, tem de tudo. Se você quiser conhecer ali a região do Lago de Furnas, né, Capitólio, Guapé, nossa, tem muita coisa ali. Aí você tem essa região vulcânica aqui, Poços de Caldas, Andradas, daí você vai lá para a terra do Circuito das Águas, Caxambu, São Lourenço, aí você tem a Lagoa, você vai mais para aquele cantinho, tem a Maria da Fé, tem Monte Verde, Gonçalves. Eu tive em Gonçalves. Nossa, eu falo, cara, como Minas é tudo, né, cara? Eu falo assim, mas o sul de Minas é diferenciado, cara. O sul de Minas, realmente, se fosse um país, seria um país completo também, né? Eu não tenho dúvida disso. E é por isso que eu sempre falo, pessoal, o turismo é um convite para viver histórias. É renovar bons sentimentos e experimentar culturas diferentes do nosso dia a dia. Vem para o sul de Minas, que eu não tenho dúvidas que você vai se surpreender. E você, qual é a cidade do sul de Minas que você já conhece que mais te encantou? Escreve aqui nos comentários para a gente, para inspirar mais pessoas a conhecer essa região também, porque turismo é cultura em movimento. E se você busca viver uma dessas histórias, peça uma pizza na Pizzaria Santa Pizza, a pizzaria mais querida de Poços de Caldas, que une tradição com o melhor da hospitalidade mineira. Santa Pizza, sabor que reúne famílias e amigos em momentos especiais. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. E voltamos. A economia, ela se fortalece quando temos lideranças que acreditam no futuro e trabalham em prol de toda uma comunidade. André, como que você enxerga o impacto econômico do setor de bares e restaurantes no sul de Minas? Eu tenho crescido, tá? Eu tenho notado que vários bares e restaurantes têm se profissionalizado. Eu acho que começou a se profissionalizar, tirou aquele amador, aquela coisa muito familiar, que existia muito coisa assim, sabe? Família, pá, não sei o quê. Isso começou a mudar. E até esses restaurantes que são familiares, que hoje estão na segunda ou na terceira geração, a gente começa a ver que estão se profissionalizando, né? E eu acho que isso fortalece realmente todo o setor, né? Eu vejo assim, quando tem um restaurante bom, Varginha, quando eu cheguei lá, tinha poucos restaurantes, sabe? A gente contava o número de concorrentes. Para mim, na época, assim, concorrentes eram só 3 restaurantes, vamos dizer, do mesmo nível padrão. E hoje, Varginha, se eu falar quem que são os meus concorrentes, acho que todos são meus concorrentes, né? E aí, até dentro do delivery, acaba sendo concorrente. Então, a gente tem que procurar realmente profissionalizar a capacitação de mão de obra, informatizar realmente, digital, né? A automação, enfim, procurar novos tipos de serviços, novos tipos de produtos, e é isso. Vamos trazer um pouquinho dessa responsabilidade, porque você, olha quantas responsabilidades você tem. Eu vou contar aqui das que eu sei, se tiver mais algumas aí, você pode colocar na mesa. Presidente da SEAV, da Associação Comercial, da Brasel do Sul de Minas, empresário de 2 restaurantes, você tem esse trabalho de 2 restaurantes, é chefe de cozinha, você tem que ter essa responsabilidade de saber cozinhar. Se tiver algum piripaque lá com o teu cozinheiro, você vai para a cozinha e vai cozinhar. E ainda já foi presidente do Contur, do Conselho Municipal de Turismo. E você teve agora, por exemplo, representando a nossa região em Brasília, no Congresso. Como é que é essa motivação? Eu sei que você já falou que tem os benefícios e tal, mas são muitos desafios também, né? Falando da quantidade de emprego e renda que gera, a quantidade de oportunidade que tem para o setor, como é que acordar de manhã e falar, meu restaurante está no vermelho, está no verde, meus funcionários, está tudo bem com eles? Conta para mim essa tua experiência de motivador para a tua equipe. Assim, primeiro, sem a minha equipe, a gente não consegue. Realmente, hoje eu tenho uma chefe de cozinha, né, que é a Marisa, e a Valéria, que é minha gerente, que realmente cuida da minha operação lá.
que são meu braço direito e esquerdo, e também dentro das entidades eu também tenho os meus executivos, né, dentro da Brasel, dentro da associação comercial, que realmente fazem as coisas andarem. Então, aí isso deixa, por exemplo, eu, assim, não com folga, mas com mais liberdade, mais braços para trabalhar. Realmente não é fácil. Tem dia que realmente você acorda desmotivado, você não consegue agradar todo mundo, né? Alguma decisão tua ela tem que ser várias vezes pensada, porque realmente você tem que pensar. Às vezes vem um empresário e fala, André, quero isso, isso, isso. Mas, de repente, que você não pode pegar só o lado emocional e ajudar ele, de repente você está ajudando ele, você está prejudicando todo o outro setor, sabe? Então, por exemplo, uma lei em Varginha, lá um vereador está querendo fechar a principal avenida da cidade, podendo ter várias outras avenidas ali que poderiam ser utilizadas. Ele baseia na Avenida Paulista, né, onde se fecha, o pessoal tem... momentos ali para lazer, andar de bicicleta, enfim. Mas a gente tem outras avenidas lá em Varginha que poderiam ser fechadas para ser ocupado dessa forma. E se fechasse essa avenida hoje, poderia prejudicar vários restaurantes que estão abertos ali. Então, às vezes, o poder público ele tenta criar alguma coisa que tenta agradar a população inteira, só que ele acaba prejudicando um setor. E é por isso que a importância da Brasel ficar atento no que está acontecendo, tanto a municipal, estadual e federal. Né? Uma foi também o aumento do ICMS de produtos supérfluos. E o aparelho celular estava como produto supérfluo, né? que acabou realmente sendo taxado. Mas, gente, como o celular pode ser um produto supérfluo se hoje todo mundo usa para trabalhar? E dentro do setor de alimentação... Hoje, a maioria dos garçons usam o celular para fazer os pedidos, né? Então, assim, cara, a gente tem que pensar, realmente tem que analisar tudo. Às vezes, de repente, você está ajudando um setor, você está prejudicando um outro. Então, as decisões são muito importantes, tem que ser muito pensadas em cima de pesquisa e em cima de trabalho. Isso é muito importante porque mostra como o papel das associações empresariais, e aí a gente está falando de algumas extremamente representativas, fortalece a economia local, tendo toda a visão dos dois lados, não apenas de um único lado, né? Porque senão, às vezes, você privilegia um lado, mas acaba prejudicando o outro, ou vice-versa, né? E o papel também das políticas públicas, né? Porque a gente precisa de algumas coisas que são até mais urgentes do que isso. Por exemplo, um assunto que a gente puxou lá no primeiro bloco, que eu falei que eu ia trazer para o segundo agora, eu ia trazer para o último. É essa questão da carga tributária no estado de Minas e no país. De colocar o vinho como uma bebida alcoólica, tudo bem que tem o álcool, mas por que outras bebidas não é assim? E o vinho, que é considerado alimento na maioria dos países onde se produz, é taxado como alimento, e aí a carga tributária vai lá para baixo, e aí há até a gente sempre tem um cuidado, perceba que aqui na mesa tem o vinho e a água na mesa. A gente sabe da responsabilidade. Nós estamos falando de uma bebida alcoólica, que, né, o alcoolismo é uma doença grave que estraga muitas famílias, né? E é por isso que a gente tem que ter o bom senso em relação a isso. O vinho, ele tem um papel de unir, né? A própria OMS, ela recomenda uma taça de vinho, 100, 150 ml ao dia. Isso é saudável para o organismo mesmo. Médicos que estão falando isso, não é um empresário do mundo do vinho. Então, ele é considerado alimento dentro, claro, de uma proporção limitada ao dia. Sabendo que isso gera economia, isso pode fomentar o turismo, fomentar a economia da cidade, algumas políticas públicas são mais urgentes para apoiar o setor. E daí a importância da gente se unir para transformar o vinho em alimento e conseguir uma tributação mais justa e acessível. Eu quero estar junto nessa jornada. Quais são os próximos passos? Eu sei que tem lei para ser votado lá na Câmara dos Deputados, seja ela estadual, federal, mas não está acontecendo. A gente precisa acender o isqueiro e botar fogo nessa fogueira aí. Qual o caminho que a gente tem que seguir? Infelizmente, a gente vê algumas pautas ali que estão paradas, né? Porque não dá voto. Vamos dizer, realmente, eles dão urgência na coisa que é mais social, né, dos escândalos que acontecem aí. Então, algumas pautas acabam ficando, às vezes, 5, 10, 15, 20 anos parado, ou, de repente, algum deputado que criou essa pauta
acabou perdendo voto e ficou para trás, né? Referente à tributação do vinho, é um trabalho que vem da bancada, inclusive, lá do Rio Grande do Sul, começou lá, sobre a tributação dos vinhos, que eu tive a oportunidade de estar, foi acho que ano passado, em Bento Gonçalves, estavam trabalhando sobre isso. E depois as vinícolas mineiras também aderiram a essa causa, né? Então tem alguns deputados realmente trabalhando em cima disso, tanto até na divulgação das vinícolas. Então, realmente, as associações, os empresários e realmente a população que é amante do vinho começar a pressionar, né? Então, na hora de votar, realmente, ano que vem as eleições, vai chegar, meu amigo, e sobre o vinho, o que você acha? Né? Porque do jeito que a gente também quer abaixar a tributação em cima do vinho, tem gente que quer aumentar. Não, gente, tá louco fazer um negócio desse? Aí vai aumentar o consumo, aí vai aumentar o número de alcoólatras, não sei o quê. Então, realmente, não é uma batalha fácil, né? Então, o que é popular, o que é impopular, qual a tua base, realmente, um trabalho realmente de formiguinha, mas que se a gente juntar forças ali, com certeza a gente vai conseguir levar isso para uma aprovação mais para frente. Esse é o meu hashtag 90 anos. Eu quero, quando eu chegar, hoje eu estou com meus 40, vou fazer 49 agora, não quero esperar escutar essa notícia quando eu tiver com 90 anos. Né? Mas vai ser minha luta. Por quê? Porque assim, mas eu sou o presidente. Não, eu quero ser um intermediário, um mero cidadão lá no meio dessa luta. Mas a gente precisa ter essa consciência que é importante, sim, para quem tem tendência ao alcoolismo, estamos falando de uma bebida alcoólica. Mas quando a gente compara o vinho com qualquer outra bebida alcoólica e as propriedades que o vinho tem para oferecer como alimento, e que isso já é amplamente conhecido, não apenas nos dias de hoje, mas há séculos por muitos outros países, a gente consegue, sim, fazer com que uma política pública mais inteligente, mais aberta, mais até contemporânea, vamos dizer assim, perceba que o turismo ele vai atrair não apenas o turismo brasileiro, o turismo nacional, mas pessoas que vão vir do mundo inteiro para vir degustar o nosso vinho aqui na nossa região, e ele volta para a cidade dele, lá para o país dele, ele gasta o dinheiro público lá no país dele, mas ele deixa o dinheiro aqui por causa do turismo. Então, o vinho ele vai fortalecendo a gastronomia fortalece o turismo, e o turismo fortalece a economia da cidade. Esse é o nossos degraus por onde a gente está fazendo aqui. E você citou uma coisa muito bacana também, sobre a inovação e a tecnologia, que podem contribuir muito para o setor, principalmente da alimentação fora do ar. Você falou sobre os deliveries, isso é muito legal. Pensando nesses empresários que estão chegando agora, né? Que impacto que você acredita que uma formação técnica aliado com essa tecnologia para esses profissionais e também para esses empresários que estão chegando agora pode gerar na economia? As pessoas buscarem informação, buscarem entender do segmento, fazer cursos, fazer os treinamentos, investir em tecnologia e estar junto nessa jornada com a gente para fomentar a economia da cidade dele. Não apenas o negócio dele, mas o turismo de uma forma geral na cidade dele. O nosso setor é o mais complicado, né? A gente mexe com tudo, né? Nós somos empresários, nós mexemos com logística, na contabilidade, depende se souber cantar, ainda canta, não é? É manobrista, é tudo, né? De repente queimou uma lâmpada, você vai lá e troca, você tem que cozinhar, você é caixa, você é garçom, você é tudo. Então, é um setor realmente que precisa muito de dedicação. E os empresários realmente precisam da capacitação, realmente da informação. Hoje o network é tudo, gente. É a coisa mais importante. Gente que fica ali recluso, ali só vendo o mercado, vendo só notícia ruim, cara, isso é desanimador, né? Você não perde até o tesão de tomar um vinho. Então o negócio é conversar com as pessoas, porque às vezes as pessoas têm a mesma dor que você. Mas quando você fala assim, nossa, cara, eu tô tendo com esse problema. Você também tá, ué? Cara, legal, vamos então tomar um vinhozinho aí e ver o que a gente pode fazer para sanar. Mas é isso, é network, capacitação, realmente. Eu sempre indico o associativismo, que é uma forma realmente de você ser rápido, de participar de um grupo, né? Que realmente está trabalhando junto em prol daquele setor. Então, para quem é do setor de alimentação, é a Brasel, eu indico, entendeu? Se não tiver a Brasel próximo, ou talvez uma associação comercial, ou algum outro grupo, realmente participe disso.
E é isso, eu acho que a gastronomia, eu acho que assim, gastronomia, hospitalidade, cultura e turismo andam tudo junto. Não tem como separar. Né? Lá na minha cidade cultural, não sei o que, cara, mas não tem nada, não tem turismo, não tem restaurante, não tem hospitalidade, não vai para frente. Não vai. Eu acho que é um conjunto. Então, poder públicos e os empresários souberem trabalhar, a cidade vai ganhar. Tá? Eu vejo assim, algumas cidades, Poços de Caldas é uma das cidades que vão crescer muito. E essa pegada de Poços de Caldas, Varginha também está entrando no mercado, Pouso Alegre, Monte Verde, né, algumas cidades realmente estão aproveitando essa oportunidade, principalmente agora que Minas está no holofote. Né? Minas realmente tem um potencial muito grande e sul de Minas mais ainda, porque está do lado aqui. Eu falo assim, sul de Minas é a porta de entrada de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ali onde tem o dinheiro tem que vir para cá e tem que fazer o pessoal gastar. Realmente é isso. Eu tive em São Gonçalo do Sapucaí, lá tem 2 vinícolas, né? A Davo e a Bárbara e Eudora. São 2 vinícolas que você pode ir lá, degustar, acabar dormindo lá. Mas é um trabalho que até a secretária do Turismo e de Cultura da cidade estava conversando com a gente. André, como é que a gente pode trabalhar para essas pessoas ficar também aqui? Porque a gente tem que capacitar os restaurantes e a rede hoteleira. Não adianta só a pessoa... A gente não quer só que a pessoa vá lá na vinícola e vai embora. A gente quer que ele fique aqui, porque a gente tem produtos bons também aqui, sabe? Tem o queijo faixa azul, tem um refrigerante lá da região, sabe? Então, que a pessoa também possa conhecer um pouco mais da cidade. Então, é importante. E aí, quando você vê que o poder público tem interesse de fazer uma parceria junto com uma associação que nem a Brasel, isso é legal, porque a gente está realmente fazendo que realmente o turismo cresça dentro dessa cidade. Tá vendo, minhas confreiras e confrades, dizendo apaixonados? André Yu que está passando essa mensagem, porque realmente os empresários no sul de Minas estão acompanhando e estão muito antenados e interessados por todo esse nosso sucesso que não estão acolhendo agora. Isso já é de há muitos anos, tá? Mas a gente está na bola da vez, porque tem muita coisa boa acontecendo e abre o olho aí, sabe por quê? A economia ela é feita de pessoas que sonham grande e trabalham com propósito. E você aí, acredita que a sua cidade pode se tornar uma referência nacional em enogastronomia? Associando vinho, gastronomia e turismo? Escreve aqui nos comentários e vamos juntos. Pode contar comigo também nessa construção aí, tá bom? Porque prosperidade é fruto de união e visão. Amigos, e falando de um futuro melhor, quero falar para vocês da Revive Seguros, que oferece soluções completas para proteger você, a sua família e o seu patrimônio. Revive Seguros, segurança e confiança para você viver suas experiências sem preocupações. Você já pensou em proteger a sua família, cuidar da sua saúde e ainda planejar a sua aposentadoria com segurança? A Revive Seguros, com o especialista Igor Cardoso, economista e corretor habilitado pela SUSEP, oferece soluções completas em 3 pilares: seguros de vida estruturados que blindam a sua renda e patrimônio, planos de saúde nacionais com mais cobertura e menor custo, e previdência privada, para garantir a sua independência financeira no futuro. Revive, protegendo vidas, garantindo futuros. Conte com a gente. E chegamos na reta final. André, que alegria ter você aqui com a gente. A sua liderança inspira e mostra que o sul de Minas tem um futuro promissor. O espaço agora é seu para deixar a sua mensagem final para as nossas confreiras e confrades que nos acompanham e estão assistindo aqui você, querem saber mais onde te encontrar, enfim, qual é a mensagem final que você deixa para todo mundo? Primeiro, agradecer você, Fábio, pelo esse convite, te dou um grande abraço, você é um grande parceiro, realmente a gente acaba não se encontrando, né? Eu até não fiquei sabendo do ocorrido que aconteceu com você, mas você é uma pessoa iluminada, cara. Obrigado mesmo. E deixo aqui o recado aqui para os amigos, os empresários do setor, que não percam a esperança. Realmente é um setor, né, que tem as suas dificuldades, seu trabalho, mas nós aqui da Brasel, né, e dentro do sindicato também, temos trabalhado realmente em prol do setor e realmente eu vejo assim um futuro próspero, né, principalmente
para o estado de Minas Gerais e principalmente para a nossa região, porque o trabalho que está sendo realizado, não só pela Brasel, mas todas as entidades que está fazendo em prol do turismo, da cultura, da gastronomia, da hospitalidade, isso vai realmente gerar grandes frutos na frente. Então é um trabalho em conjunto de vários presidentes, de várias lideranças, vários empresários, vários amigos realmente. E é isso. E para quem quiser me acompanhar, é só procurar ali no Instagram, André Yuki, com 2 U, tá? Yuki, ali. Ou Água Doce Varginha, ou a Brasel Sul de Minas. Estamos lá e só seguir a gente ali e acompanhar vários projetos que a gente tem feito. Muito bem, meu querido. Mais um brinde. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. André Yuki. Meus queridos amigos, que episódio inspirador. Hoje nós tivemos a honra de receber, direto de Varginha, aqui em Poços de Caldas, André Yuki, um líder que tem feito histórias na gastronomia, no turismo e na economia do sul de Minas. Se você gostou, siga as nossas redes sociais, curta, compartilhe e ajude a projetar o sul de Minas no cenário nacional da enogastronomia. E lembrem-se, viver é brindar com a alma.